Salve, salve galera, vamos que vamos! Vamos falar agora sobre o quê? Vamos falar sobre fonologia. Este é o assunto que nos interessa para a gente poder realmente sedimentar o nosso conhecimento a respeito de fonologia e acertar as questões que caem em concursos públicos. Lembrando que esse assunto, fonologia, não é um assunto que cai muito em bancas de prestígio, beleza? Cai mais em bancas de não tanto prestígio assim. Então, por exemplo, você vai encontrar questões de fonologia para nível fundamental e nível médio para bancas não consagradas, beleza? Concursos de prefeitura por bancas não consagradas. Bancas grandes como CESP, FCC, ESAF, FGV, são bancas que não trabalham muito fonologia. No entanto, para bancas um pouco menores, digamos assim, você precisa saber. Por exemplo, Consulplan, você precisa saber. A OCP, você precisa saber. E bancas pequenas, né? Bancas pequenas, IBFC e outras bancas pequenas. Você precisa entender fonologia. Agora, você precisa entender fonologia não só para acertar questões, mas é importante que você domine fonologia para você acertar ou ter mais facilidade, melhor dizendo, em questões de acentuação gráfica. Porque quando a gente fala, por exemplo, em acentuação gráfica, regra das oxítonas, das paroxítonas, das proparoxítonas, se você não conhece esses conceitos que têm a ver com fonologia, como é que você vai acertar uma questão de acentuação? Vai ficar um pouco mais difícil, concorda comigo? Então é importante ter um domínio legal de fonologia. Beleza? E é um assunto fácil, tranquilo, divertido. Esse assunto aqui que a gente vai trabalhar é bem relax, tá bom? Então vem comigo, vamos lá. Curso completo de português, professor Fernando Pestana, autor do livro A Gramática para Concursos Públicos. Bem, se você ainda não tem minha gramática, adquira. Se você já tem, maravilha. Abra aí no capítulo 1, que é o capítulo de fonologia, para a gente acompanhar junto. Beleza? Então vamos lá. Fonologia. Definição. Bem, olha para mim rapidinho. Como é que se define o conceito de fonologia? Você tem que ter em mente o seguinte: dentro da língua portuguesa existe o som que sai da boca dos falantes da língua, e esse som que a gente emite, ele forma palavras, eles se combinam, né? São vários sons que se combinam formando palavras na língua portuguesa. Então, fonologia seria fono, som, logia, estudo. Então, fonologia seria o estudo do som, das palavras de uma língua. Beleza? Maravilha. Na língua existem alguns níveis. Então, existe o nível sonoro, que tem a ver com fonologia. Existe o nível da forma, que tem a ver com morfologia. Existe o nível da frase, que tem a ver com sintaxe. Existe o nível do sentido, que tem a ver com semântica. Então, na língua existem níveis. O primeiro nível é o nível sonoro, digamos assim. É a parte que a gente chama de fonologia, o estudo do som. Beleza? Então, por definição, o que é fonologia? Fonologia é a parte da gramática que trata dos sons das palavras de uma língua. Beleza? Maravilha. Agora, dentro de fonologia, o que é importante a gente saber? A gente precisa saber alguns conceitos dentro de fonologia. São esses conceitos que vão formar o seu conhecimento sobre o assunto para que você consiga fazer questões de provas. Vamos entender? Vem comigo, vamos lá. O primeiro conceito é o conceito de fonema. O que seria o fonema? O fonema é, por definição, a menor unidade sonora que compõe uma palavra. Então, por exemplo, observe a palavra casa, observe a palavra capa, observe a palavra cala, observe a palavra cara. Eu não sei se você se deu conta de que essas palavras têm 4 fonemas. Então, vamos olhar a palavra casa. Qual é o primeiro fonema? É esse C aqui, que quando a gente fala, ele tem som de K. Além do C, tem o A, que tem som de A mesmo. Além do A, tem o S, que nesse caso aqui tem som de Z e não de S. E tem
um outro fonema A. Então, observe que esses fonemas se unem formando a palavra casa. Então, o que é o fonema? Fonema é a menor unidade sonora que compõe uma palavra. Beleza? Menor unidade sonora que compõe uma palavra. Você não fala, eu comprei uma casa. Você não fala assim. Você fala como? Eu comprei uma casa. Ou seja, você junta todos os fonemas formando uma palavra. Então, o que é o fonema? De novo, é a menor unidade sonora que compõe uma palavra. Agora, olha para mim, se liga só. Entenda uma coisa muito importante. É a menor unidade sonora que compõe uma palavra. Ok, já entendi, Pestana. Isso é o fonema. Beleza, isso é o fonema. Agora, o fonema não é só isso. O fonema é a menor unidade sonora que compõe uma palavra e que tem a capacidade, isso é que é interessante, que tem a capacidade de distinguir uma palavra da outra. Hã? Como assim? Tem a capacidade de distinguir uma palavra da outra. Ué, vem comigo de novo. Casa, capa, cala, cara. Observe que eu só troquei um fonema. Eu troquei o S pelo P, eu troquei o P pelo L, eu troquei o L pelo R. Observe que bastou trocar um fonema que eu formei uma nova palavra na língua portuguesa. É ou não é? Então, muita atenção. O fonema é a menor unidade sonora que compõe uma palavra e que tem a capacidade de distinguir uma palavra da outra. Então, basta eu trocar um fonema para que novas palavras surjam na língua portuguesa. Beleza? Fechado? Maravilha. Exemplo, só mais um. Mato. É uma coisa. Concorda? Beleza? Legal. Agora, e se eu digo assim, ó? Rato. Pronto. Formei uma nova palavra. Concorda comigo? E se eu fizer assim, ó? Ralo. Formei uma nova palavra, não é isso? E por aí vai. Então a gente vai modificando os fonemas e vai formando novas palavras. Então, só para sedimentar, olha para mim. O que é o fonema? É a menor unidade sonora que compõe uma palavra. Beleza? Qual a capacidade que tem o fonema? O fonema tem a capacidade de não só formar palavras, mas também distinguir uma palavra da outra. Ok? Fechado? Maravilha. Então, vem comigo para a gente continuar. Vamos falar agora sobre o segundo conceito, chamado de letra. Letra também é chamado de grafema. É só um outro nome para a mesma coisa, para o mesmo conceito. Letra ou grafema é a representação gráfica do fonema. Como assim a representação gráfica do fonema? Olha para mim. Pensa comigo. Quando um bebê nasce, ele nasce escrevendo buá. Porra, não. Ele nasce soltando esse som, não é isso? Uá, chorando pra caramba. Então note, a escrita, a grafia, a letra, no papel, no papiro, na pedra, isso é coisa relativamente nova. Porque, entenda, quando o ser humano passou a existir, né? O Homo sapiens, digamos assim, não sei qual é a sua formação, se é religiosa ou não, independentemente disso, pense nos primeiros seres humanos. Eles só falavam. Eles não tinham esse domínio de escrita como a gente tem hoje. A escrita demorou muito tempo para ser desenvolvida pelo ser humano. Por quê? Porque a população foi crescendo e quando uma pessoa queria se comunicar com a outra, por grandes distâncias, como é que isso acontecia? A pessoa tinha que pegar um cavalo, uma carroça, sei lá o quê, e tinha que se deslocar um monte de distância até chegar até a pessoa, falar com a pessoa, ou enviar um mensageiro para falar com a pessoa. Então, a escrita foi desenvolvida para encurtar distâncias, beleza? Para representar determinadas ideias.
Então, quando as letras começaram a ser criadas para representar os sons da fala, as pessoas, obviamente, começaram a entender que aquele código de comunicação era um código eficiente. E é óbvio que a evolução humana foi se dando e a escrita hoje é algo completamente natural e a gente nem para refletir nela, não é verdade? Então, quando a gente olha para as letras, obviamente a pessoa tem que ser alfabetizada, senão ela não vai ver nada. Mas quando uma pessoa alfabetizada olha para as letras, num papel, por exemplo, ou na tela de um computador, do celular, a pessoa consegue perceber que aquelas letras formam uma palavra e ela consegue pronunciar, falar aquelas palavras. Então, o fonema está para a fala, assim como a letra está para a escrita. Beleza? Então, por definição, o que é letra? É a representação gráfica do fonema. É um desenho que a gente coloca no papel ou na tela do computador, no celular, não importa, para representar um fonema, para representar um som. Tudo bem? Tranquilo? Vem comigo, vamos lá. Então, letra, representação gráfica do fonema. É uma tentativa de fazer com que as pessoas ouçam o que está sendo dito, só que por meio da escrita. Vamos lá, vamos parar de falar um pouquinho e dar exemplos. A palavra caixa. Por exemplo, essa palavra caixa, tem quantas letras? Bem, o C é pronunciado quando você fala caixa? Sim, é pronunciado com som de K, mas é pronunciado. Ok, então temos uma letra. Quando você fala caixa, essa letra A, ela é pronunciada? Sim, ela é pronunciada. Então essa letra representa um fonema? Sim, representa um som, representa um fonema. Então temos duas letras. I. Esse I, quando você fala a palavra caixa, é de fato pronunciado? Sim, caixa é pronunciado. Então essa letra I representa o fonema I, representa o som I. Então essa letra representa um fonema. O X. O X, quando você fala caixa, é pronunciado? Sim, é pronunciado. Então, essa letra representa um fonema. Essa letra A, quando você fala a palavra caixa, essa letra A representa um fonema? Ou seja, representa um som que você usa na fala? Sim. Então, atenção. Caixa, nós temos 5 letras que representam 5 fonemas. São 5 letras que representam 5 fonemas. Beleza, pessoal? Então, a letra é o quê? É a representação gráfica do fonema. Agora, é interessante mencionar o seguinte. Uma determinada letra pode representar mais de um fonema. Olha para mim rapidinho, se liga só. Pensa comigo. A palavra caixa. Esse C de caixa tem som de K. Concorda? Como a gente fala, por exemplo, em coco. O C tem som de K. Agora, e se eu falo assim? Cesta de basquete. Cesta. Esse C aí tem som de K? Claro que não. Vem comigo. Então, se eu falo cesta, perdão, esse C não tem som de K. Esse C aqui tem som de S. O que significa que uma letra, uma mesma letra, pode representar mais de um fonema. Por exemplo, caixa. Esse X tem som de quê? Ah, Pestana, tem som de X mesmo. Caixa. Ok. Agora, na palavra exame, o X tem som de X? Você fala exame. Vou fazer um exame amanhã. Não, pô. Você fala, vou fazer um exame amanhã. Então, o X representa o fonema Z. Então, a letra X não tem som de X. A letra X representa o fonema Z. Por exemplo, a palavra sexo. Essa letra X aqui
tem som de X? É sexo? Tem som de Z? É ceso? Não. Esse X, até coloquei aqui um asterisco, esse X tem som de KS, sexo, sexo. Então o X tem som de KS. É uma letra que representa um fonema diferente, de exame diferente, de caixa. Quando o X tem som de KS, você chama isso de dífono. É quando o X tem som de KS. Sexo, tóxico, táxi e por aí vai. Beleza? Maravilha. Então, olha para mim rapidinho. Eu quero que fique algo na sua cabeça. A letra é a representação gráfica do fonema. Beleza, isso você já entendeu. Mas algumas letras podem representar mais de um fonema. Beleza? Algumas letras podem representar mais de um fonema. Tá certo? Então, caixa, o X tem som de X. Exame, o X tem som de Z. Sexo, o X tem som de KS. Então, a mesma letra pode representar mais de um fonema. Depende da palavra. Belezinha? Fechado? Vem comigo que ainda não acabou não. Vamos lá. Cachaça. Vamos ver todas as letras. O C é pronunciado? Sim. A letra A é pronunciada? Sim. O C é pronunciado? Então, aí é que é o problema. O H é pronunciado? Então, aí temos um problema. O A é pronunciado? Sim. C cedilha é pronunciado? Sim. O A é pronunciado? Sim. Pestana, por que você disse que aqui no CH nós temos um problema? Porque, entenda uma coisa, a letra é representação gráfica do fonema? É. A letra pode, uma mesma letra pode representar mais de um fonema? Pode. Mas, às vezes, olha o que acontece. Nós temos aqui duas letras, C e H. Às vezes, duas letras representam apenas um fonema. O C combinado com H tem som de quê? O C combinado com H tem som de X. Então, são duas letras que representam apenas um fonema. Concorda comigo? Tanto é verdade que algumas pessoas, quando escrevem a palavra cachaça, por não serem alfabetizadas, por não terem muito conhecimento da língua, elas não usam CH, elas usam X. Afinal de contas, o som do CH é igual ao som do X. Então, note, CH na escrita são duas letras, C mais H. Só que essas duas letras representam apenas um fonema. O CH tem o mesmo som de X. Tome cuidado com isso. Isso é muito comum. O nome que a gente dá a isso, duas letras representando um fonema, se chama dígrafo. Eu vou falar sobre isso daqui a 2 minutinhos. Para fechar, hélio. Olha para mim rapidinho. A palavra hélio tem 5 letras. H, E, L, I e O. H, E, L, I e O. 5 letras. Mas quando você pronuncia hélio, quantos sons saem da sua boca? E, L, que é o L, né? I, O. Aí junta tudo. Hélio. Então são 4 fonemas. 4 fonemas que saem da sua boca. Mas são 5 letras. Ué, Pestana, então você está querendo dizer que o H não tem som de nada? É isso aí. O H, na língua portuguesa, é uma letra que não representa som nenhum. Caraca, Pestana, é muito detalhe. Vai anotando. Porque, apesar de serem detalhes, são detalhes que não são difíceis de perceber. Quando você fala a palavra hélio, quando você fala a palavra helicóptero, você não nota o som do H justamente porque a letra H não representa som nenhum. Beleza? A letra H é chamada, só para você entender melhor, a letra H é chamada de letra etimológica. O que é isso? No latim, o H tinha um som. O H era o que a gente chama de H aspirado.
que é mais ou menos o H do inglês. Por exemplo, aquele ator Tom Hanks. O Hanks, do Tom Hanks, inicia com H, não é? E aí como é que você fala? Tom Hanks. Hanks. Esse H que a gente chama de H aspirado, no inglês existe. No latim existia. Mas no português, que é derivado do latim, ele não é pronunciado mais. Agora, a letra H permaneceu na escrita. Por isso que é chamada de letra etimológica, porque é uma letra que representa algo que existia no passado. Olha que doideira. Língua portuguesa, né? Não é fácil. Mas também não é tão difícil de entender. Porque quando você escreve Hélio, tem o H, letra etimológica. Quando você pronuncia, não tem som de nada. Então, o H não representa nenhum fonema. Anote isso. Beleza? Tudo que eu estou falando aqui está escrito na minha gramática no capítulo 1. Mas não custa. Anota essa parada. Sempre é bom você fazer várias coisas ao mesmo tempo a favor do seu cérebro. O que significa isso? Você está me vendo, você está me ouvindo, você está escrevendo, você está lendo o que você está escrevendo. Tudo isso colabora para o seu cérebro fixar melhor o conteúdo. E depois, questão, para fortalecer ainda mais. Beleza? Senão sai na urina, né? Sabe como é que é. Vem comigo, continuando. Bem, eu falei que dentro de 2 minutos eu falaria sobre dígrafo. Então vamos falar. Número 3. O que é o dígrafo? Di é um prefixo que significa 2. Grafo é um radical que significa letra ou grafia ou escrita. Então vamos entender que dígrafo são 2 letras. Não vou colocar nem grafia, porque senão vai confundir você. Deixa eu escrever letra, porque aí vai ficar mais fácil. Então, dígrafo. Di, 2, grafo, tem a ver com escrita, que tem a ver com letra. O dígrafo são 2 letras que representam um fonema. 2 letras que representam um fonema. Existem 2 tipos. Os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos, também chamados de dígrafos nasais. Beleza? Maravilha. Os dígrafos consonantais, como o nome sugere, são dígrafos formados por consoantes, ou iniciados por consoantes, melhor dizendo. Os dígrafos vocálicos são dígrafos iniciados por vogais. Então, só lembrando rapidinho, aquilo que você já aprendeu a vida inteira, lá com a tia Teteca, vocálico tem a ver com vogal, A, E, I, O, U, não é isso? E dígrafos consonantais, o que seria isso? Tem a ver com consoante, e aí consoante é tudo aquilo que não é vogal. Beleza? Só recapitulando aí na sua mente. Bem, na prática, quais são os dígrafos consonantais? Vamos ver a partir de agora. Guerreiro, queda, chave, lhama, nhoque, arrastão, assado, descendente, cresça, excitado, estudar. Todas essas palavras apresentam várias letras que representam vários fonemas, não é isso? Ok. Só que vamos nos fixar nos dígrafos. Dígrafos são 2 letras que representam um fonema. Quando você fala, por exemplo, a palavra guerreiro, o som do U é pronunciado? Não. Então, GU é um dígrafo consonantal. Quando você fala a palavra queda, o U é pronunciado? Não. Então, QU é um dígrafo consonantal. Quando você fala chave, o H é pronunciado? Na verdade, o H nunca é pronunciado, né? Então, são 2 letras representando um som, um fonema. É um dígrafo consonantal. Lhama é a mesma coisa de CH. É uma consoante seguida do H, que não é pronunciado. A gente sabe que o H não é pronunciado. O L e o H são 2 letras que representam apenas um fonema. Lhama. Nhoque, eu tenho aqui o NH, que são 2 letras representando um fonema. Então, o N é uma consoante seguido do H. Esse NH tem o som de N, né? De nhoque. Esse NH são 2 letras que representam um fonema. Arrastão. Observe
que são duas letras que representam apenas um fonema. Porque quando você fala a palavra arrastão, você não duplica o R na fala. Na fala é só um R que sai da sua boca. Então são duas letras que representam um fonema. Assado, mais uma vez, é um dígrafo consonantal, porque são duas letras que representam apenas um fonema. Quando você fala assado, você não duplica o S na fala. É apenas um S que sai da sua boca. Não é isso? Legal. Então são duas letras que representam um fonema. Descendente é a mesma coisa. São duas letras que representam um fonema. Quando você fala descendente, só sai um som da sua boca. Vamos lá. Sem, olha aí, ó. Descendente. Então só sai um som da sua boca, um dígrafo consonantal. Cresça é a mesma coisa, duas letras representando um fonema. Excitado é a mesma coisa também. O X e o C formam um dígrafo consonantal, porque são duas letras que representam apenas um som, apenas um fonema. E tem exudar. Esse dígrafo XS é pouco conhecido, mas ele existe na língua portuguesa. Exudar significa transpirar. Ah, a pessoa transpirou muito depois da corrida. Significa que a pessoa exudou muito depois da corrida, ela transpirou. Beleza? Então o XS é um dígrafo consonantal. Tudo bem? Duas letras representando um fonema. Eu coloquei aqui um asterisco e dei um exemplo aqui, ó, piscina e escola, para você entender que nem todo SC é um dígrafo consonantal. Para ser dígrafo, tem que ser duas letras representando um som. Quando você fala piscina, é como se fosse assim, ó. Piscina. Quando você fala escola, nós temos o quê? O S é pronunciado, o C é pronunciado com o som de K, lá. Não é isso? Então, note que em piscina, o SC tem um som só. Então, o SC de piscina é um dígrafo consonantal. Assim como descendente. Agora, escola. Apesar de haver SC aqui, não é um dígrafo consonantal, porque tem dois sons aqui. São duas letras representando dois sons. O dígrafo é o quê? Duas letras representando apenas um som. Tudo bem? Então não confunda dígrafo verdadeiro com um falso dígrafo, digamos assim. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Continuando. Vamos falar agora sobre os dígrafos vocálicos, também chamados de dígrafos nasais. Os dígrafos vocálicos são aqueles iniciados por vogal, seguido de M ou N na mesma sílaba. Então, observe. Campo, anta, empresa, entrada, imbatível, caindo, ombro, onda, umbigo, untar. Observe que nós temos as vogais A, E, I, O, U, seguidas de quê? M ou N na mesma sílaba. Percebe isso? Então, quando você tiver A, E, I, O, U, seguido de M ou N na mesma sílaba, você estará diante de uma ou de um dígrafo vocálico, também chamado de dígrafo nasal. Por exemplo, a palavra campo, o C tem som de K, o AM tem som de A nasalizado, como se fosse um A encimado por um tio. Aí vem o P, letra P, né, representando o fonema P, e esse O que tem som de U. Então, campo seria isso aqui, ó, campo. Beleza? Maravilha. Então, cuidado com os dígrafos consonantais, com os dígrafos vocálicos. Decore isso. Isso é muito importante quando cai alguma questãozinha de fonologia. Olha para mim rapidinho. Beleza? Vamos dar uma parada por aqui. Na aula que vem, a gente continua fonologia. Vem mais assunto bacana pela frente. Fui!